A Petrobras anunciou hoje que vai focar este ano em economia de custos e produtividade para manter resultados positivos. Em 2018, a companhia voltou a ter lucro depois de 4 anos. O saldo positivo foi de 25 bilhões e 800 milhões de reais. O aumento do preço do barril do petróleo no mercado internacional e uma administração eficiente que investiu na produção e cortou despesas fizeram com que a Petrobras voltasse a ter resultado positivo. Foi o maior lucro da empresa desde 2011. Além de aumentar o faturamento, a Petrobras conseguiu reduzir a dívida em quase 25 bilhões de dólares. Para esse ano, os planos são de economizar ainda mais com a venda de refinarias e a desocupação de prédios e aumentar os investimentos na área de exploração de petróleo e gás. 2 palavras são chaves. Economia de custos e produtividade. A Petrobras poderia então estar na rota das privatizações. Paulo Guedes já vinha sinalizando isso há um tempinho, né? Tinha falado com o Castelo Branco, né? Com o presidente da Petrobras, tinha sinalizado isso na semana passada. E hoje, aparentemente, fontes do governo salientaram que a Petrobras poderia ser privatizada até o final do mandato do presidente Jair Bolsonaro em 2022. Por isso, as ações da Petrobras hoje fecharam em forte alta, mais 5,32% a Petro 3, mais 5,95% a Petro 4, né, as privilegiadas, e a teve também, a Eletrobras também foi junto com a Petrobras, aumentou de 11,80%. A gente vai ver agora o porquê. O que você acha dessa notícia, Thiago? Bom, a Petrobras, ela de certa forma já vem sendo privatizada aos poucos nos últimos 3, 4 anos, né? Desde do impeachment. Já teve várias unidades da Petrobras sendo vendidas. Eu não acho que tenha um comprador potencial para a Petrobras como um todo, né? A Petrobras ela é muito grande, ela atua em várias frentes no setor de energia, petróleo, gás. Eu acho que vai ter gente interessada em algumas atividades específicas, distribuição, as termoelétricas, refinaria, os campos de petróleo. Eu acho que dificilmente no mundo tem um player que queira queira comprar o boi todo. As pessoas querem comprar o filé mignon, querem comprar ali o alcatra, ninguém quer comprar o boi todo, né? E se você for ver as empresas petrolíferas do mundo, elas são muito focadas em alguma coisa. É muito difícil ter alguém que vá do começo ao fim, né? E tem algumas atividades que a Petrobras pegou para ela que várias empresas no primeiro mundo não vão querer para elas. Então eu acho que a solução seria fatiar a Petrobras, e de certa forma isso já vinha acontecendo. A própria o IPO da BR Distribuidora foi um primeiro passo, e logo em seguida o governo vendeu ações que descaracterizavam o controle, né? Então ele baixou de 50%. Então ali já é uma privatização branca, vamos dizer assim, e várias dessas coisas já vinham acontecendo nos últimos anos. Então eu acho que é uma boa sinalização para o acionista de Petrobras, é uma boa sinalização para o mercado. Existe muita ineficiência na cadeia como um todo, e de certa forma, se esses movimentos se continuarem e se intensificarem, eu acho que vai ser bom para todo mundo. Com certeza, com certeza. E a Petrobras também seria ótimo, porque ela também está em uma situação complicada de balanço também, né? Com uma dívida muito alta. Já foi bem pior. Já foi pior. Foi muito pior, assim, no começo de 2016, final de 2015, a dívida corporativa da Petrobras era, se não me engano, a maior do planeta. Chegou a 100 bilhões de dólares, um negócio assim, um valor extremamente elevado. O governo, até então, o antigo governo, fez muitos investimentos, alguns investimentos que se provaram não tão rentáveis, como a refinaria de Pasadena, a refinaria de Abreu e Lima, etc. E isso inchou muito o balanço, e de lá para cá a Petrobras vem vendendo ativos. Então de lá para cá, e também, o que aconteceu? Durante muito tempo a Petrobras tinha uma política de manter o preço no mercado interno subsidiado, e isso machucou muito o balanço, fez com que a empresa criasse uma dívida muito grande. De lá para cá, os investimentos foram reduzidos, algumas unidades vendidas, e o preço da gasolina e do diesel foram realinhados ao mercado internacional, e por conta disso o balanço já está muito mais leve do que já foi. Eu acho que hoje a Petrobras é uma empresa sustentável, até me surpreendeu, eu achava que ia ter que ter alguma emissão em algum momento,
E isso daí conseguiram contornar fazendo... Também deram sorte, o preço do petróleo saiu de $30 para 50, 60, como está hoje. Sim. Então isso ajudou também, né? Enfim, acho que isso é uma boa notícia. Perfeito, perfeito. Então, lembrando, as preferenciais, falei antes, a preferencial da Petrobras subiram 5,95% e as ordinárias 5,32%. Com a notícia de hoje. Mas também a Petrobras não é a única empresa que está no elenco, está na lista das empresas que poderiam ser privatizadas pelo governo do presidente Jair Bolsonaro, né? Tem outras empresas, como por exemplo a Serpa, a Dataprev, a Casa da Moeda, a CEAGESP. Não todas agora serão privatizadas no primeiro momento, mas estão na reta das privatizações. Entre elas temos o Correios. Você sabia que o investimento com foco no recebimento de dividendos é um meio inteligente para se atingir a independência financeira? Esse é um dos caminhos mais eficientes para realizar esse sonho. No nosso e-book gratuito, vamos explicar passo a passo sobre como investir em empresas que pagam dividendos. Não perca mais tempo e acesse gratuitamente um conteúdo exclusivo sobre como viver de renda na Bolsa de Valores. Vamos agora então ao Rio de Janeiro conversar com Maurício de Almeida, porque a Petrobras registrou no ano passado o maior lucro da história da estatal, 40 bilhões de reais. Não é isso, Maurício? Bom dia para você. Olá, Renata, bom dia. Esses números foram divulgados ontem à noite. O lucro da Petrobras foi de 40 bilhões e 137 milhões de reais. O melhor desempenho de toda a história da companhia. Para se ter uma ideia, esse lucro foi 55,7% maior do que o registrado no ano anterior. Esse ótimo resultado da Petrobras foi possível graças à nova política de gestão da estatal, que tem como meta a redução de gastos e também a venda de ativos. Só para citar um exemplo, no ano passado, a Petrobras vendeu o controle que tinha da BR Distribuidora. Hoje à tarde, às 2h, o presidente da Petrobras vai dar uma entrevista coletiva para detalhar todos esses resultados. A Petrobras tem como foco principal atualmente a exploração e a produção de petróleo. Ainda falando sobre a Petrobras, os petroleiros decidiram suspender temporariamente a greve para participar amanhã de uma reunião de conciliação no Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília. Renata. Maurício, obrigada pelas suas informações direto do Rio de Janeiro. O ministro de Minas e Energia entregou hoje um pedido a Paulo Guedes para que a União estude a venda da Petrobras. Este é o primeiro ato de Adolfo Saxida à frente do Ministério de Minas e Energia. O pedido visa estudar a desestatização da Petrobras e da Pré-Sal Petróleo, a estatal criada em 2013 responsável por gerir a reserva do combustível fóssil no litoral brasileiro. Antes de assumir a pasta, Saxida era subordinado a Guedes e coordenava a Secretaria de Assuntos Estratégicos do Ministério da Economia. É a libertação do povo do brasileiro contra os monopólios. Durante o encontro, um manifestante criticou a decisão do governo de privatizar as duas empresas. A manifestação irritou Guedes. Eu quero simplesmente receber, como um programa de governo que teve 60 milhões de votos, receber aqui um pedido do novo ministro de Minas e Energia e encaminhar o processo. Obrigado. Nós vamos devolver ao povo brasileiro o que é deles. Nós vamos devolver ao povo brasileiro o que é deles. Certo? Agora à noite, Saxida deve se encontrar com o presidente da Petrobras, José Mauro Coelho, para tratar do assunto. O anúncio da intenção de privatizar as companhias ligadas à exploração de petróleo e gás natural foi feito ontem à noite no primeiro pronunciamento do novo ministro. Ele defendeu também a venda da Eletrobras, proposta encaminhada ao Congresso. A troca no comando do ministério ocorre após uma nova onda de críticas do presidente Jair Bolsonaro à política de preços dos combustíveis. Apesar de colocar na mesa a venda da Petrobras após várias ameaças, o governo terá dificuldades pela frente. No Congresso, a proposta já enfrenta resistências. Além disso, analistas consideram praticamente impossível avançar com a venda da maior empresa estatal do país a menos de 8 meses do fim do mandato de Bolsonaro e às vésperas da eleição. Os estudos, o aprofundamento de modelos, de possibilidades, eu acho isso muito importante, mas não considero que esteja no radar ou na mesa de discussão nesse momento a privatização da empresa, porque o momento é muito ruim para isso. A equipe econômica liderada pelo ministro Paulo Guedes
prometeu, no primeiro ano de mandato, R$1 trilhão em privatizações. E a pergunta que fica é, qual privatização ocorreu no Brasil desde 1º de janeiro de 2019? Imagina só pensar isso na maior empresa brasileira, né? Certamente é só uma cortina de fumaça em um ano eleitoral. Quem tem ações da Petrobras, logo eles serão vítimas, porque a Petrobras provavelmente não tem o direito de ganhar tanto. O cara começou a ganhar muito, todo mundo é contra ele ganhar muito, né? Porque não é possível o país conviver com uma oscilação tão agressiva nos preços dos combustíveis, porque a economia como um todo não vai suportar isso, né? Eu acho que logo a Petrobras vai voltar ao seu normal, não é isso? A ter resultados menos fantasiosos, mais consistentes, e não distribuir tanto dividendo como está distribuindo, né? Talvez até o fato de distribuir alguns dividendos generosos agora pode ser talvez para colocar uma tampinha no buraco do governo, né? No buraco da nossa... O governo precisa de grana, então, tá entendendo? E hoje nós vamos falar um pouquinho de mercado financeiro e Petrobras é economia junto com a política. Fernando Nakagawa já está aqui comigo. O que está acontecendo? Uma queda intensa no lucro líquido da Petrobras e nos dividendos enviados aos acionistas teve um impacto importante nas ações. O Naka está aqui para explicar tudo. Boa tarde, Raquel. Desde o começo do dia, as ações da Petrobras estão, como dizem no mercado financeiro, derretendo. Começaram a sexta-feira com uma queda superior a 10%, chegou a cair quase 13%, neste momento cai perto de 9%, 10%. Os números apresentados mostram queda do lucro. Este é o grande cenário, o grande pano de fundo. Por que o lucro caiu de 2022 para 2023? As receitas da Petrobras caíram 20%, o preço do petróleo diminuiu no decorrer do ano, também caiu a taxa de câmbio, ou seja, quando você converte os dólares, que são a referência para o petróleo, em reais, a Petrobras também ganhou menos. Ao mesmo tempo, as despesas da empresa cresceram e cresceram muito, cresceram 92%. Juntando tudo isso, deu no que deu. O lucro caiu 34%. A gente separou os principais números, Raquel, e aí fica muito claro de observar. Então tivemos no ano passado 124 bilhões e 600 milhões de reais, uma queda de 34% na comparação com 188 bilhões de 2022. Este ano aqui foi o maior lucro da história da Petrobras, 2022. 2023, primeiro ano do governo Lula, cai 34% esse lucro, mas, apesar dessa queda, é o segundo maior lucro da empresa. E acho que é importante pontuar que teve uma queda em todas as petroleiras. Exatamente, por causa do preço do petróleo. Aí, quando cai o petróleo, a rentabilidade dessas empresas cai. Mas não foi isso que chamou a atenção dos investidores, Raquel. É a próxima tela, é o dado que está aqui nesta tela que chamou muito a atenção. Isso é o mais importante. Aqui a gente tem os três linhas importantes do balanço. Então, o lucro a gente já falou, que caiu aí 34%, mas essa segunda linha de dividendos, o que são os dividendos? É a parte do lucro que é dividida, compartilhada entre todos que têm uma ação da empresa, inclusive o governo brasileiro. E a Petrobras anunciou a proposta de 72 bilhões e 400 milhões de reais em dividendos, uma queda de 66% ante o ano anterior, quando aí sim, aquele ano de 2022 foi um recorde, um número bem fora da curva. Mas o que os números trouxeram de frustração é que o pessoal estava esperando algum valor superior. Este valor aqui é o mínimo exigido pela lei. Aí qual foi a reação dos investidores, Raquel? Bank of America, influência do governo, tem o dedo do governo nessa história. Bradesco BBI, pode perder investidores. Goldman Sachs, surpreendentemente negativa a nova política de dividendos. Itaú BBA, preocupação. JP Morgan, o maior banco de investimentos do planeta, pior cenário sobre dividendos. E o Banco Safra em São Paulo, decepção. A reação foi Hoje vamos falar de Petrobras. As ações estão tendo uma queda relevante na Bolsa, muito porque existe uma expectativa de um dividendo que não vai ocorrer e a gente vai discutir sobre isso no vídeo de hoje. Estou aqui com o Evandro, que é do time de análise da Suno, mas antes de começar o vídeo, já deixa aquele like e bota aqui nos comentários. Você gostaria de ter recebido esse dividendo extra? Sim, não, por quê? Bota aqui, vamos lá. Então, Thiago, por que o mercado está tão apreensivo com o resultado da Petrobras? Boa pergunta, Evandro. O resultado da Petrobras em si foi um resultado ok,
bom, não foi isso que está gerando essa apreensão. O que tem gerado a apreensão de muitos investidores, que eu acho uma apreensão legítima, é uma preocupação com a alocação de capital. O que é isso? A alocação de capital é o que a empresa faz com o dinheiro que sobra. A Petrobras é uma empresa lucrativa, gera muito caixa, e a dúvida que fica é, o que ela vai fazer com isso? O que ela vinha fazendo até recentemente? A empresa tinha uma política de distribuir quase que a totalidade desse excedente para os seus acionistas na forma de dividendo. Isso, inclusive, ajudou muito o governo federal nos últimos anos a fechar suas contas, a ter superávit. Nós tivemos, no ano de 2022, o primeiro superávit em quase 10 anos, muito por conta dos dividendos da Petrobras. Se a Petrobras não tivesse pagado dividendos, em 2022, ao invés de superávit, teríamos tido um déficit. Então, a Petrobras ela foi muito relevante, inclusive, para o seu principal acionista, que é o governo federal. Ao reduzir os dividendos, as pessoas ficam naturalmente com a dúvida. O que ela vai fazer com esse dinheiro? Às vezes é melhor dinheiro no bolso do que dinheiro que você não sabe como a empresa vai investir. Infelizmente, a Petrobras tem um histórico ruim de alocação de capital na hora que ela foge do seu core business. Ela tem algumas atividades que são muito rentáveis, sobretudo a exploração de óleo e gás em alto mar, né, sobretudo com pré-sal. E sempre que ela fugiu destes investimentos e foi investir em outras áreas, como petroquímica, como refinarias, o desempenho não foi tão bom. Inclusive, teve alguns investimentos que geraram prejuízos bilionários. Isso gera uma apreensão. Será que os erros do passado vão ser cometidos novamente pela gestão da Petrobras? É uma preocupação legítima, sobretudo impulsionada por declarações recentes do presidente de que a Petrobras, nos próximos 10 anos, vai querer ter mais de 50% da sua receita vinda de energia renovável. Teve uma entrevista recente do presidente da ExxonMobil, que é a maior petrolífera privada do mundo, que ele falou o seguinte: nós não adicionamos muito nesse negócio de energias renováveis a não ser um cheque grande, ou seja, não tem muita sinergia com o negócio da ExxonMobil. Ele não está falando que é um negócio necessariamente ruim ou que não faça sentido, mas para ele não faz sentido, porque não tem muita sinergia. É melhor a empresa como a ExxonMobil distribuir dividendos e o acionista aloca esse dividendo no melhor player, na melhor empresa de energia renovável. Deixa a escolha com o acionista e não com a empresa, porque não tem muita sinergia. E eu acredito que essa tem sido a preocupação legítima de muitos investidores e eu espero que a Petrobras não cometa esse erro. E considerando esse histórico, digamos que até pernicioso de alocação de capital no passado, o que o investidor pode esperar daqui para frente de dividendos, considerando essa retenção maior? A Petrobras ela anunciou a nova política de dividendos, que é distribuir 45% da geração de caixa, que ainda é uma boa distribuição, ainda mais na hora que a gente compara com o preço atual das ações. Então, mesmo que ela siga fazendo esses investimentos que podem ou não ser tão bons, ela ainda vai pagar dividendos expressivos. A gente fez algumas contas aqui na Suno e a gente acredita que ela tem condição de pagar algo próximo de 15% ao ano, mesmo fazendo esses investimentos com os outros 55%, o que faria da Petrobras, ainda assim, uma das maiores pagadoras de dividendos do mundo. Tiago, então, mensagem final para o investidor. Eu acho que, com certeza, não é uma notícia 100% positiva o não pagamento dos dividendos, mas mesmo assim a Petrobras tem um valor muito grande e o investidor que gosta de dividendos certamente ainda vai ganhar bons dividendos. E lembrando que a Suno está no seu aniversário, é a época que você consegue assinar a Suno nas melhores condições possíveis. Nós indicamos Petrobras no passado, de lá para cá, apesar dessa queda de hoje, foi um belíssimo investimento. As ações da Petrobras multiplicaram por algumas vezes, nossos assinantes receberam em dividendos mais do que investiram lá atrás. Então, o time da Suno com certeza criou muito valor aos nossos assinantes, não só com a Petrobras, como outras empresas que nós indicamos. Todas as nossas carteiras superam o índice Bovespa, superam o CDI, ou seja, quem investiu conosco fez um bom negócio. E agora é aniversário da Suno, você pode se tornar um assinante ou renovar sua assinatura conosco em condições ultra promocionais, tá bom? Vou botar aqui o link na descrição para você aproveitar o aniversário. Beijo grande! Olá, somos a AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras. Precisamos falar sobre um assunto que é de interesse de todos os brasileiros. O que você sabe sobre a Petrobras? Ao contrário do que querem fazer você acreditar,
a Petrobras continua sendo a maior e mais importante empresa do país. Mas querem vender a ideia de que a estatal está falida e que a única solução é a privatização. Para que você entenda a importância de se manter a Petrobras nas mãos dos brasileiros, vamos relembrar alguns fatos sobre a disputa pelo pré-sal nos últimos 12 anos. Em 2006, o governo anuncia a descoberta do pré-sal. Uma ótima notícia para o nosso desenvolvimento econômico. Os volumes de petróleo estimados são relevantes, podendo ser de 5 a 11 vezes maiores em relação ao volume das reservas brasileiras. Em novembro de 2007, acontece a primeira extração do pré-sal na acumulação de Tupi, atual Lula. As estimativas são de 5 a 8 bilhões de barris de petróleo de alta qualidade, além de gás natural. Isso desperta o interesse estrangeiro sobre a Petrobras. Em janeiro de 2008, acontece um fato preocupante. Notebooks e HDs da Petrobras contendo dados sigilosos sobre a exploração de petróleo são roubados. Em abril do mesmo ano, a Marinha dos Estados Unidos anuncia o restabelecimento da Quarta Frota, operando inclusive na América do Sul. O mesmo aconteceu às vésperas do golpe de 64. Coincidência? Em agosto de 2009, a Lei de Partilha estabelece o direito da Petrobras ser a operadora única no pré-sal. Em outubro do mesmo ano, um documento vazado pelo Wikileaks mostra como os Estados Unidos treinaram agentes judiciais brasileiros. O mesmo documento pede para instalar treinamento aprofundado em Curitiba. Ainda em dezembro, o Wikileaks vazou o documento oficial do consulado estadunidense do Rio de Janeiro, intitulado A Indústria do Petróleo pode alterar de volta a lei do pré-sal? De acordo com Patrícia Pradal, executiva da Chevron e representante do Instituto Brasileiro do Petróleo, IBP, o senador José Serra, candidato à presidência da República pelo PSDB, teria afirmado: "Deixe esses caras, do PT, fazerem o que quiserem. Não haverá rodadas de leilão, então vamos mostrar a todos que o modelo antigo funcionou e vamos mudar isso de volta." Em 2013, documentos da NSA, vazados pelo ex-analista da agência Edward Snowden, indicam que a Petrobras foi espionada. O Brasil é um dos países mais espionados pelos Estados Unidos porque tem a Petrobras, o pré-sal e potencial na produção dos renováveis. Em junho do mesmo ano, milhares de brasileiros influenciados por forças midiáticas foram às ruas protestar contra todos os que governam o país. Até o início das manifestações, os índices de aprovação da presidenta Dilma eram altos, acima dos 57%. Em março de 2014, dá-se início à controversa Operação Lava Jato. Não discutimos a necessidade de combater a corrupção, porém, é no mínimo suspeito a maneira de fazê-lo com cooperação internacional. Como vimos anteriormente, os Estados Unidos treinaram agentes judiciais brasileiros com foco em Curitiba, a capital da operação. Todos esses eventos culminaram em maio de 2016 com o golpe de impeachment da presidenta Dilma. O jornalista Luiz Nassif relatou declarações de Kenneth Blanco, vice-procurador adjunto do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, em evento ocorrido em julho de 2017, no qual deu uma aula completa sobre como se desenvolveu o relacionamento do Departamento de Justiça com o Ministério Público Federal brasileiro. Com Temer, o governo assumiu a agenda das multinacionais do petróleo e de seus controladores. A agenda tem como principal pauta o fim da liderança da Petrobras como operadora única do pré-sal. Passaram a ser praticados preços mais altos que viabilizaram a importação por concorrentes. A estatal perdeu mercado e a ociosidade de suas refinarias chegou a 1/4 da capacidade instalada. A exportação de petróleo cru disparou, enquanto a importação de derivados bateu recordes. A importação de diesel se multiplicou por 1,8 desde 2015, dos Estados Unidos por 3,6. O diesel importado dos Estados Unidos, que em 2015 respondia por 41% do total, em 2017 superou os 80% do total importado pelo Brasil. Enquanto isso, pesquisas recentes apontaram que 70% dos brasileiros são contra a privatização da Petrobras, enquanto 78% são contra o capital estrangeiro na companhia. Os dados são da Folha de São Paulo. Sob o eufemismo parcerias e desinvestimentos, o plano estratégico tem a meta de privatizar 34,7 bilhões de ativos da estatal entre 2015 e 2018.
Em janeiro de 2018, a Petrobras pagou a absurda indenização de 2,95 bilhões de dólares a acionistas dos Estados Unidos. Esse pagamento é mais uma etapa da transferência da renda petroleira brasileira, um ato típico de crime de lesa pátria. O pré-sal já representa mais de 50% da produção brasileira de petróleo. Nenhum país se desenvolveu exportando petróleo por multinacionais. A superação do subdesenvolvimento depende da utilização dos nossos recursos naturais em benefício dos brasileiros. As multinacionais privadas de petróleo estão decadentes. Entregar a estatal na mão do capital estrangeiro é um erro. A Petrobras é fundamental para garantir o desenvolvimento soberano do Brasil, assim como nossa segurança energética e alimentar. A Petrobras é dos brasileiros. Diga não à privatização. Quer saber mais? Leia o artigo na íntegra e conheça o portal da AEPET, www.aepet.org.br. A gente está falando de escolhas, governador, e às vezes em anos eleitorais, caso o senhor seja candidato, a gente sabe que a discussão acaba gerando em torno de nomes, às vezes de propostas ou os assuntos que são pouco relevantes. É uma pena, a gente aqui na Band luta muito para que isso não aconteça nos debates, não é, Mitra? No nosso jornalismo diário, às vezes as campanhas políticas caminham para outro lado, infelizmente. Então, antes que a gente entre nesse momento mais histriônico, queria perguntar para o senhor o seguinte, que é a pergunta, acho que fundamental, para quem quer ocupar um cargo público tão relevante como o que o senhor se propõe agora de presidente. A sua visão de Estado, qual é? É mais intervencionista? É mais liberal? Investimento público? Sim ou não? Como é que isso fecha essa equação na sua cabeça? Até porque, como disse o Mitre, né, o governo Bolsonaro começou de um jeito e está agora terminando de outra forma em termos de visão do Estado. Muita gente diz que não, que nunca o governo foi liberal, que aquilo ali foi algo da campanha e que não se espelhava na realidade do pensamento do presidente. Mas, enfim, isso foi dito e não foi realizado. Para o senhor, agora que a gente está aqui ainda longe do calor da coisa, como é que o senhor vê o Estado? Deixa eu precisar de quantos canal livre aqui para poder responder de forma completa, né? É uma boa pauta para um canal livre. Ampliado aí, né? Mas vamos tentar de forma objetiva. Eu me considero um social-democrata, né? E que tem uma social-democracia moderna também, né? Que é não aquela mesma de um passado em que olhava para o estado de bem-estar social numa outra condição, de um outro momento econômico. Acho que vem justamente a visão por dentro de um sistema capitalista, você dá espaço para quem empreende, estimular um ambiente econômico mais acolhedor aos empreendedores. E como é que você acolhe o empreendedorismo com carga tributária que precisa estar razoável? Você não pode... o Brasil dobrou a carga tributária, né, ao longo dos últimos 20, 25 anos, né, de cerca de 17% para mais de 30% do nosso PIB. A gente tem uma carga tributária tucanos foram muito importantes nesse aumento aí. Bom, eu acho que houve uma demanda por mais Estado e, como eu disse, sem se fazer a revisão do tamanho do Estado em algumas partes. Até o problema não é só o percentual, é a forma também como se distribui essa carga tributária numa complexidade que desestimula também o empreendedorismo, porque você tem um sistema anacrônico de tributação, de que a energia do empreendedor tem que estar em empreender e não em administrar um complexo sistema tributário, que tem ICMS, ISS, PIS, COFINS, IPI e tantos outros impostos que devem estar. Então, acho que a reforma tributária é uma coisa fundamental para a gente poder tornar mais simples para a vida do empreendedor a condição de empreender. Mas agora é o seguinte, a gente tem que ter reforma, privatizações, tem que avançar nessas pautas, concessões, o Estado deve ser mais, na minha visão, regulador, então, ou seja, não é liberalismo ao extremo, seria, né, deixa correr e compete, né, o Estado precisa interferir em alguns momentos como regulador, né, e aí que vem a partir de marcos regulatórios bem definidos, agências reguladoras, especialmente naquelas áreas onde há monopólios necessários, por conta da própria economia de escala, você tem saneamento, energia, tantas outras áreas, mas não o Estado operador direto. Não precisa ter uma empresa
pública. O senhor privatizaria a Petrobras, por exemplo? Eu acho que o debate sobre as privatizações não pode ser um tabu e não pode ser uma fixação. Eu acho que isso não vai ficar em cima do muro, quero deixar claro isso, né? Por exemplo, no Rio Grande do Sul, eu privatizei a Companhia de Energia Elétrica, que eram 3 companhias, a companhia transmissora e a distribuidora já foram privatizadas, a geradora está com o edital saindo agora para privatização. Acabei de fazer a privatização da nossa companhia de gás. Vamos ser o primeiro estado a privatizar a companhia de saneamento no Brasil. Insisto, porque o Rio de Janeiro fez uma concessão, não foi uma privatização, eles diminuíram o tamanho da sua companhia, mas ela continua lá. Não continua foi produzindo água, né? Faz a captação e a tratamento e a distribuição foi concedida. Nós vamos privatizar a nossa companhia, né? Ou seja, vamos alienar, entregar os ativos para a iniciativa privada. Então eu tenho feito muitas privatizações. Mas, por exemplo, o Banco do Estado não foi privatizado. Alguns me perguntam sobre a privatização do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. E eu digo sobre o banco a mesma coisa que eu digo sobre a Petrobras, sobre o Banco do Brasil, que eu entendo que capital político você tem que escolher onde é que você vai alocar, é que nem capital financeiro, não é infinito. Então, onde é que eu vou colocar, né, o dinheiro? Se você tiver dinheiro para comprar ações, onde é que você escolhe colocar? Se eu tenho capital político, onde é que eu escolho colocar? Onde mais vai produzir efeitos no momento, nas circunstâncias que a gente está vivendo. O capital político exigido para uma privatização da Petrobras é gigantesco. O tamanho do debate sobre a privatização da Petrobras, com efeitos menos impactantes na nossa economia do que uma reforma tributária, do que uma reforma administrativa, por exemplo. Então, o meu foco estaria, num primeiro ano de governo, em fazer reformas que melhoram a performance da economia brasileira, como uma reforma tributária. A CE deve investir mais de 3 bilhões de reais em geração, transmissão e distribuição de energia elétrica até as Olimpíadas de 2016. Eu sou o Newton Schiller e o programa Mateando com o Governador já está no ar. Bom dia, governador. Bom dia, Schiller. Então, governador, como é que a CE conseguiu se capitalizar e dispor de mais de 3 bilhões de reais para investimento? Olha, Schiller, esta questão da CE tem que ser compreendida dentro de todo o processo de refinanciamento que nós estamos fazendo do estado do Rio Grande do Sul, né? Tu deve estar lembrado que em épocas recentes os governantes chegavam nas cidades do interior e diziam: não temos dinheiro, estamos quebrados, estamos mal, o governo federal não nos dá dinheiro, e, né, transmitiu uma depressão muito grande assim para a sociedade. E nós tratamos imediatamente de criar canais de financiamento para 3 grandes frontes aqui no estado, 3 grandes estradas de investimento. Estradas propriamente ditas, saneamento básico e energia. Como é que nós fizemos isso? Para cada um desses setores tem o seu nicho de busca de dinheiro. Por exemplo, para saneamento nós pegamos no Orçamento Geral da União. Nós somos o estado que mais apresentou projetos. E pegamos uma mala de dinheiro. Nós temos 4 bilhões para investir em saneamento. É tudo que a Corsã investiu ao longo da sua história. E isso começa a desovar agora. Para estradas, o que nós fizemos? Nós reorganizamos o nosso espaço fiscal em concordância com a presidenta, conseguimos o aval da União Federal e pegamos dinheiro do Banco Mundial, tá? Do Banco Interamericano e do BNDES, que abriu um programa especial proposto por nós, inclusive, que agora está sendo semeado para os outros estados. E a CE tem uma particularidade, ela tinha a União tinha uma dívida com a CE. E nós pegamos essa dívida, fizemos uma negociação solidária com o governo federal, a presidenta Dilma foi muito sensível em relação a isso, e nós colocamos no caixa da CE 2 bilhões e 900 milhões. E conseguimos também financiamentos internacionais, porque mostramos capacidade de gestão e mostramos projetos suficientemente convincentes para pegar dinheiro, né, a juros absolutamente compatíveis com agências de financiamento internacional. Por isso que os investimentos então ultrapassam a casa de 3 bilhões. 3 bilhões. Né? Nós temos muito dinheiro. Agora, é óbvio que a população tem que compreender que a CE ela estava praticamente paralisada. Né?
E nós temos obrigação de dizer isso. Né? Não é de uma hora para outra que pega 3 bilhões e vai investir. Hoje, por exemplo, nós estamos com problemas técnicos para investir, porque não aparecem, às vezes, empresas formadas, competentes, com experiência para atender as nossas licitações. Há quanto tempo não se fazia um investimento como este, governador? Olha, a CE tem obras atrasadas desde 2010. Né? Tem obras que deveriam ter sido entregues em 2010. Então nós estamos lutando contra o tempo. Né? E essa luta contra o tempo, ela tem toda uma mobilização dos quadros técnicos, dos quadros de gestão da CE, né? Dos trabalhadores da CE que têm uma experiência de trabalho extraordinária e estão começando a responder, conseguindo responder. E o que nós queremos? Nós queremos distribuir melhor energia. Né? Nós temos regiões do estado que recebem uma energia ainda muito carente para tocar, né, os trabalhos do agronegócio, para fazer refrigeração, né, de micro e pequenas empresas e também de grandes empresas de agronegócio aqui no estado do Rio Grande do Sul. A qualidade de energia que chega em determinadas regiões não é boa. Então nós temos que qualificar a distribuição, melhorar a qualidade de energia, trabalhar junto, inclusive, com os prefeitos para verificar quais as regiões que as demandas são maiores e também fazer uma pressão, né, sobre as empresas concessionárias, porque a CE, né, ela é uma estrutura central, e depois tem as concessionárias que fazem esse trabalho, para que elas possam também responder às demandas que vêm das cidades, né, e das regiões agrícolas do estado. Governador, para a gente concluir, o Rio Grande do Sul corre o risco de enfrentar apagões, como vem acontecendo em outras regiões do país? Nós estamos trabalhando para que isso não aconteça. Né? Pode ocorrer acidentalmente, tem um determinado tipo de apagão que ocorre até na Suécia. Né? Não adianta a qualidade do serviço, nem a qualidade da rede, que são determinadas hecatombes naturais que levam para esses desastres. Né? Mas esses apagões normais, né, que a população gaúcha e porto-alegrense, da grande região metropolitana, está acostumada, isso aí nós vamos rapidamente superar com esses investimentos. Né? Nós vamos ter uma diminuição muito grande de apagões em função de fortes investimentos que estão sendo feitos aqui na distribuição de energia, reforço de rede, né? Transformadores adequados para fazer uma transmissão de energia de qualidade e assim por diante. Mas isso aí começa a diminuir a partir desses investimentos. Governador Tarso Genro, obrigado pela sua participação. O programa Mateando com o Governador volta na próxima semana. Até lá. Olá, gente. Meu nome é Willis Scarpim. Minhas credenciais estão na tela. E hoje eu vou falar do código CEED3. CED, que é uma abreviação, acredito eu, de Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica. Então, no setor de energia elétrica. Bom, vou começar direto no balanço patrimonial. O valor de mercado é 1 bilhão, praticamente. Para ficar sócio dela, você tem que pelo menos comprar uma ação de R$112. Não significa que é caro, significa que é para ficar sócio dela. Bom, ela tem PL negativo, ela dá prejuízo de absurdamente 1 bilhão. Então isso é gravíssimo, porque ela tem o valor de 1 bilhão e tem um prejuízo de 1 bilhão. É a pior empresa que eu já vi na vida. Não, eu já vi muitas piores. Bom, ela tá muito ferrada. Porque em 2010 ela teve bastante lucro de 1 bilhão. O acumulado alto. Depois ela teve prejuízo bastante vezes de 200 milhões. Até 2014. Depois foi piorando, foi para 400 milhões, depois 800 milhões, 600 milhões. Aí começou a tomar 1 bilhão, quase 1,5 bilhão. E no começo tentou fazer bonito, pagando proventos, mesmo tomando prejuízo. No final, passou quase 10 anos e a empresa continua dando prejuízo da energia elétrica. Dívida bruta é quase 1 bilhão, patrimônio líquido é menos 3 bilhões, então ela é horrível. Fique longe dessa empresa. Bom, o site dela é um dos piores sites que eu já vi, ó. Tem um buraco aqui na tela. Distribuição. A medida faz parte do trabalho de manutenção
Recurso de 10 milhões do Litoral Norte. Deve estar pedindo dinheiro, porque o negócio tá feio. Grupo C. Deixa eu ver de onde que é a Companhia Estadual de Distribuição de Energia é uma empresa do Grupo C, tá? Que atua em distribuição de energia ao Rio Grande do Sul. Então imagine a empresa que está distribuindo energia para o Rio Grande do Sul devendo 3 bilhões no formato de sócio. Isso é lamentável, gente. Nunca fiquei sócio de uma empresa dessa aqui. Bom, a análise acabou, é só isso mesmo. Obrigado, gente. Dê um gostei se gostou, dê um desgostei se não gostou. A ideia é passar uma informação sobre todas as ações. E essa já é descartável logo de começo. Obrigado, gente. Tchau, tchau. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, utilizou a tribuna da Assembleia Legislativa Gaúcha para defender a privatização de estatais. Na galeria da casa, trabalhadores protestaram. A reportagem é de Guilherme Oliveira. A Constituição do Rio Grande do Sul dá ao governador a prerrogativa de se apresentar ao parlamento no início do ano legislativo. Eduardo Leite, eleito após derrotar o ex-governador José Ivo Sartori no segundo turno, decidiu usar o espaço para pedir o fim do plebiscito previsto na Constituição do Estado para poder privatizar estatais. Apresentaremos nesta casa, ainda nesta semana, a proposta de emenda constitucional para a retirada da exigência de plebiscitos para a privatização de empresas estatais. Em primeiro lugar, cai a máscara do diálogo, né? Do governador do diálogo, da escuta de todos, porque ele propõe, diante da crise que ele vem e pinta muito grave, ele propõe suprimir participação popular. Nas galerias da Assembleia Legislativa Gaúcha, dirigentes sindicais e trabalhadores das estatais que podem ser privatizadas protestavam. Nós entendemos que é uma obrigação de Estado, sim, garantir isso para a sociedade, e nós entendemos que energia é para todo cidadão, independente do poder aquisitivo que ele tenha. Todos nós temos o direito de ter energia na nossa casa. E o setor estratégico é um setor de ponta que em todos os países, inclusive quem está tentando comprar aqui no Rio Grande do Sul é um monopólio estatal chinês. Quer dizer, serve em outros países e não serve para o povo gaúcho. É isso que nós temos que frisar. Nós só estamos pedindo que se obedeça e não se rasgue a Constituição do Rio Grande do Sul. Leite usou a tribuna logo após se reunir com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para tratar sobre a adesão do Rio Grande do Sul ao regime de recuperação fiscal da União. A aprovação depende, segundo o ministro, da capacidade do governo tucano de privatizar estatais, como a Companhia Estadual de Energia Elétrica, a CE, e o Banrisul. A matemática do Paulo Guedes, a gente já sabe, ela é bem clara, é privatizar tudo. Eduardo Leite se elegeu comprometido com o Banrisul, o Banco dos Gaúchos. Se elegeu comprometido com a Corsã. Disso a gente não vai abrir mão desse compromisso de campanha, a não ser que ele venha a público se dizer, o que eu não acredito. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. A gente tem de colocar hoje de menor tempo possível. E eu acho que a gente está construindo um plano para colocar um prazo. Agora, a questão não é marcar uma data. Tem várias iniciativas acontecendo, né? Se a gente assina um regime, se a gente tem as receitas das vendas de privatizações, eu ajudo com quitação de passivos. O Estado, mesmo estando desde agosto de 2017 sem pagar a liminar com a União, ele encerrou 2018 com praticamente 2 meses, né? Em dezembro se pagou uma pequena faixa e mais um volume junto a fornecedores que é equivalente a quase 1 mês de salário. Então a gente precisa, né, não só fazer o que a gente está fazendo, que é controlar as despesas, ter reformas aprovadas, conseguir crescer a receita e conseguir recursos extraordinários que nos ajudem a nos livrar desse passado. Era uma operação que o mercado inteiro recomendava, todos os melhores bancos passaram um semestre inteiro aqui e no Banrisul recomendando a transação, é um bom time, vamos fazer, vamos. A gente não fez porque o preço que foi oferecido não era adequado, a gente teve demanda. A gente não pode divulgar
por regra da CVM. Eu não posso dizer nem o preço nem a demanda, mas ela foi superior ao tamanho da oferta que a gente podia fazer agora. Todas as operações que a gente fizer, elas têm que ter um respaldo técnico, um sentido. A gente também não poderia aceitar um desconto excessivo, né, fora dos padrões de mercado em relação à operação. Então a gente recusou. Foi o contágio, acho que, da crise do Estado. A leitura que o mercado fez não foi nem do Banrisul, foi de uma eventual necessidade extrema do Estado de vender, e aí nessa coisa desse jogo, né, entre quem está querendo comprar desvaloriza, né, se apostou, se fez uma aposta, né, o mercado, esse ser abstrato, fez uma aposta de que o governo venderia, porque precisava do dinheiro, porque o caixa, porque as dívidas estão atrasadas. Né. Eu acho que houve um certo sentimento de que o mercado olhou e disse, olha, o Estado do Rio Grande do Sul, na situação em que ele está, vocês querem vender, a gente compra dessa maneira. E a gente não aceitou. A discussão sobre os passivos da Companhia Estadual de Energia Elétrica tem relação com a possível privatização da estatal. A ideia é fazer o leilão do braço de distribuição em dezembro. Já a operação de transmissão tem previsão de venda para março de 2021. No ano passado, a CE registrou faturamento de quase 6 bilhões de reais, um prejuízo de 1 bilhão no mesmo exercício. De acordo com um dos ex-presidentes, o passivo em 2020 deve chegar a 9 bilhões. Ao invés de uma pauta que seria correta, estar discutindo a recuperação e fortalecimento da CE, né? Nós estamos diante de um processo assodado, acelerado, né? Oportunista do ponto de vista de uma crise da pandemia, de privatização de um ativo, né? Que tem uma história de 77 anos, que é o grupo, que é as empresas do Grupo CE. Então, eu lhe confesso que existe, sempre digo e reafirmo, a CE não é problema para o Estado, é solução. A CE conta hoje com mais de 3 mil funcionários. Um dos proponentes da discussão foi o deputado Edgar Preto, vice-presidente da Comissão de Segurança e Serviços Públicos. Ele criticou a ausência de representantes do governo e da própria CE durante a audiência. É justamente essa nossa preocupação. Como está sendo tratado essa possível venda da CE? Como se imagina a modelagem? Como é que é os prazos, o edital? Nós queríamos questionar ao governo do Estado se ele tem intenção de colocar agora esse edital ou ano que vem, se é realmente um momento apropriado, no momento de pandemia ou pós-pandemia, em que os ativos da empresa muito possivelmente desvalorizados. E nós todos aqui, os gaúchos e as gaúchas, nós temos um trauma do passado com essa empresa, né? Estamos tratando de uma das principais empresas do Rio Grande do Sul. Na ordem do dia, foi aprovada a proposição que reconhece como de relevante interesse cultural o Terno de Reis. A proposta é do deputado Zé Nunes. Nós vamos falar sobre a questão do planejamento energético, mas eu queria começar fazendo uma pequena reflexão sobre a questão da energia, né? Eu acabei, sempre tive vontade de trabalhar sobre desenvolvimento. E aí, conversando com meu orientador de doutorado na França, ele falou, se você quer trabalhar sobre desenvolvimento, a melhor assunto para você tratar é a questão da energia. Porque a energia está em todas as atividades humanas, em tudo que a sociedade faz envolve a energia. A energia em geral, mas especificamente a energia elétrica, né? A energia elétrica está na iluminação, né, que permite as pessoas lerem, as pessoas terem segurança, está ligada à conservação dos alimentos, né, que você tem com a geladeira, está ligado à informação, ao entretenimento, porque é o que permite funcionar a televisão, permite funcionar o cinema. Ou seja, a energia ela está em tudo
que nós fazemos, e ela está nos bens que nós consumimos. Sem energia não é possível produzir esse copo, não é possível produzir essa mesa. Então, a energia está em tudo. E, portanto, estudar a energia é a melhor porta de entrada para analisar as questões do desenvolvimento. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul determinou a suspensão da privatização da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, que estava marcado para o dia 31 de março. A decisão foi motivada por uma ação popular de dirigentes da União Gaúcha em Defesa da Previdência Social e Pública. Confira na reportagem de Guilherme Oliveira. A ação acolhida pela Justiça considera que o processo de privatização da CED está marcado por flagrante violação à lei de responsabilidade fiscal, seja pelo preço vil ofertado como lance mínimo de R$50 mil, seja pela expressiva quantia que será renunciada pelo Estado, relativa à dívida de ICMS. O próprio governo do Estado noticia que perdoará cerca de R$2 bilhões e 800 milhões do imposto devido pela empresa. Imagina, o governo criou uma empresa fictícia, porque ela não tem ativos, ela não tem condições de honrar aqueles compromissos que ele está passando para a CEPAR, o que na prática depois volta para o caixa público. A população gaúcha é que vai pagar uma dívida bilionária criada propositalmente pelo governo Eduardo Leite para desgastar a imagem da CE e com isso buscar apoio público para a privatização. Mesmo com um processo de privatização sob suspeita, a diretoria da companhia já colocou em marcha a desestruturação da CE. No começo deste ano, demitiu 300 trabalhadores e não renovou o acordo coletivo, suspendendo com isso o pagamento do Vale Alimentação e do plano de saúde de servidores e servidoras. A categoria eletricitária segue se organizando e se articulando. Nos próximos dias haverá assembleias de todos os sindicatos visando avaliar o acordo coletivo. Acredito que a proposta da CE será majoritariamente rejeitada, aprovando então um indicativo de greve, iniciando então um processo de mobilização que também contribuirá na luta contra a privatização, uma vez que nós continuamos organizados na frente em defesa da CE e do Estado do Rio Grande do Sul, denunciando as manobras que o governo Leite vem fazendo para entregar esse valioso patrimônio público que é a CE ao capital internacional. Para os defensores da estatal, a suspensão da privatização que iria acontecer no final deste mês é uma importante vitória para o povo gaúcho. Em outras partes do mundo, trabalhadores não tiveram a mesma sorte e agora lutam pela reestatização do setor energético. Privatizar a CE, privatizar o setor de energia elétrica, é fazer com que a tarifa aumente e a qualidade do serviço piore. É exemplo do que aconteceu no Amapá, aqui no Brasil recentemente, e é exemplo do que acontece em outros países que se aventuraram nesses processos de privatização e correm para retornar ao modelo estatal ou público. Recentemente, o México volta para um controle público frente ao desastre do seu processo de privatização e estados como Texas, nos Estados Unidos, também recentemente fizeram este movimento. O que nós queremos é uma CE pública, estatal, bem governada, cumprindo com a sua missão de colaborar, de auxiliar o desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. O Superior Tribunal de Justiça suspendeu a liminar que impediu o leilão da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul, previsto para 31 de março. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, suspendeu nesta quarta-feira os efeitos de uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que impedia a continuidade do leilão da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, a CEE, marcado para o dia 31 de março.
De acordo com o presidente da Corte, ao suspender o leilão, a liminar do Tribunal Estadual interferiu na execução de uma política pública, substituindo as atribuições do Poder Executivo e desconsiderando a presunção de legalidade do ato administrativo. No pedido de suspensão da liminar, o governo estadual sustentou no STJ que, sem a realização do leilão, a concessão iria caducar, de modo que o Estado teria de arcar com o passivo da companhia de forma integral. O ministro Humberto Martins reconheceu o perigo da demora inverso, já que a decisão do Tribunal Gaúcho impedia a realização do leilão, e isso poderia ter consequências irreversíveis, como a caducidade da concessão. Ao derrubar a liminar estadual, o presidente do STJ destacou que a concessão da companhia elétrica faz parte de um plano de desestatização do BNDES e que o Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul concluiu pela inexistência de irregularidades do processo. A Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, CED, foi leiloada na manhã desta quarta-feira. A Equatorial Energia, única empresa a fazer oferta válida, arrematou a companhia por R$100 mil. O valor é o dobro do mínimo pedido pelo governo do Rio Grande do Sul. Em razão de haver somente uma proponente com proposta válida, em nome da comissão, declaro fechado o valor econômico de R$100 mil, ofertado pela proponente Equatorial Participações e Investimentos S.A., representado pela corretora credenciada XP Investimentos. Com a compra, a Equatorial assume parte da dívida de ICMS da empresa, no valor de R$1 bilhão e 600 milhões de reais. A dívida total da CED é de cerca de 7 bilhões de reais. Mas o que foi adquirido, é importante destacar, com esses R$100 mil, é um conjunto de obrigações. A companhia está ofertando R$100 mil para levar consigo uma série de obrigações, de passivos acumulados por esta companhia, além de todo o compromisso de investimentos para o atingimento das metas estabelecidas no contrato de concessão desse serviço público através da Agência Nacional de Energia Elétrica. Isso precisa estar claro, né, porque alguém apressadamente poderia dizer que uma companhia está sendo vendida por R$100 mil, mas na verdade o que está sendo levado com esses R$100 mil, além da obrigatoriedade dos investimentos, é um conjunto de obrigações, além, né, do retorno, assim que assumirem, do pagamento do ICMS corretamente ao Estado, como o Estado não tem recebido por parte da sua própria companhia, que é operada pelo governo do Estado. Era muito importante que essa companhia ela fosse desestatizada pelos problemas operacionais e financeiros que tanto machucavam o nosso Estado. Nós conseguimos. Nós vivemos momentos de muitas dificuldades. No mundo, no Brasil, no estado do Rio Grande do Sul, em cada um dos nossos municípios. Mas toda crise, todo momento de dificuldade é também momento de oportunidade. E esse momento, tenho certeza, dia 31 de março ficará na história pelo que hoje nós participamos. A Equatorial já atua em estados do Norte e Nordeste do Brasil. Ela assume agora a distribuição de energia para 1 milhão e 600 mil unidades consumidoras em 72 municípios do Rio Grande do Sul. Os clientes estão na Grande Porto Alegre e regiões Sul, Campanha e Litoral. Porque eu sempre vi meu pai como uma pessoa muito feliz e realizada. Então eu acho que, principalmente agora, depois que a gente escreveu a autobiografia dele, eu tive a oportunidade de participar de todo o processo, né? Foram 18 meses. Eu comecei a perceber, né, que a origem das coisas. Então a pobreza, ela deixa marcas muito individuais em cada um, né? Então, para vocês terem uma noção, ele começou na Bolsa de Valores, ele sempre diz isso, não para ficar rico, para nunca mais voltar a ser pobre. Então ele diz, eu nunca imaginei na minha vida ser um bilionário, assim, isso não faz diferença para mim. Porque quando você tem todo o seu patrimônio em bolsa, e o seu foco é dividendo, muito do que você disse no início, você exorciza o patrimônio, porque isso pode diminuir de uma hora para outra, como aconteceu na pandemia, por exemplo. Foi a primeira vez que eu particularmente vi o patrimônio ir de bilhão para milhão.
Então, quer dizer, a gente foi de praticamente 3 bilhões em patrimônio em bolsa para 900 milhões. Oscilação prejudicou. Exato. Se o investidor não tem, assim, cabeça para isso e se apega muito a esses números, você não sobrevive. Então, ele sempre deixou muito claro que, pô, eu faço o que eu amo, eu não trabalho como uma obrigação. Eu já não precisava mais trabalhar há muitos anos. Ele fala que ele vai tricotar. Então, hoje, assim, que hoje ele já delegou muitas coisas, né? A gente tem também, não só eu, mas a gente tem um time, né? De investimentos, enfim. Então, hoje, quando dá sexta-feira também, ele vai pra Mariporã, que a gente tem ainda a casa lá, que ele gosta muito, passa o final de semana, joga tênis com os amigos. Então, hoje ele usufrui muito mais. Mas dizer, por exemplo, assim, ele nunca foi um cara que se encantou em comprar barco, avião, jatinho, nada disso. Acho que essa vida simples e confortável já o deixava muito feliz. Mas pra mim o que pegava muito é essa questão do legado, né? De levar adiante. Eu tenho muitos amigos também que são herdeiros e que, ao contrário, assim, quando se fala de tocar o negócio do pai, arrepia, porque leva como uma obrigação, como um negócio chato, que não tem vocação. E acho que muito também da criação, né, do patriarca, enfim, que criou o negócio. Acho que existe uma pressão natural sobre o sucessor. No meu caso, não, assim, ele soube levar de uma forma muito leve e me fez encantar sobre o negócio de ações. Então, eu não me imagino hoje fazendo outra coisa, né? Então, quando a gente começou a empreender com a AGF, pra ele foi um choque, ele falou, você tá ficando maluca? Você vai largar aqui, imagina, a carreira, a gente já tava tudo combinado aqui, você ia tocar minha carteira, os negócios e tal. Eu falei, não, pai, vou continuar fazendo isso, né? Porque eu trabalhava como analista na época, em uma corretora. E nas horas vagas, depois das 18 horas, fazia o AGF, fazia os conteúdos, né? Comecei a fazer os conteúdos e tal. E isso muito nasceu da vontade dos sócios de, levar isso adiante, né? Porque é uma época que o marketing digital estava aflorando muito na parte de finanças e a gente começou a perceber que existia o interesse genuíno das pessoas sobre dividendos, tanto de picareta que estava aparecendo no mercado e vendendo curso ruim, né? Levando as pessoas a cometerem erros na bolsa, enfim. E o negócio nasceu muito naturalmente, assim. A gente nem percebeu o que estava fazendo, na verdade, sabe? Nasceu, assim, da nossa vontade de levar o legado adiante. Completamente. De 5 anos para cá, as coisas se transformaram, né? As empresas se viram obrigadas a encorpar as suas áreas de relações com investidores, até porque a gente veio de menos de 1 milhão de investidores para mais de 5 milhões nesse ano. Então, você imagina, você tem empresas que têm mais de 1 milhão de investidores. Então, você precisa ter uma área robusta que se comunique de uma maneira muito mais fácil, muito mais acessível com o seu sócio, com o seu acionista. Porque hoje ainda não é muito incentivado, mas no dia de amanhã isso vai mudar e esse acionista vai votar na sua assembleia. Entende? Então, isso é uma coisa que a gente incentiva muito também. Isso é uma coisa que a gente incentiva muito também. Os investidores votarem, porque muito se cobra, mas pouco se faz no sentido de ir votar, comparecer. Ninguém quer aparecer nas reuniões de condomínio, né? Que é um negócio super chato. Exato. Então, até isso está se modernizando, né? Acho que depois da pandemia... Eletrônico, né? Tudo eletrônico, tudo por boletim de voto. Você preenche, manda para a empresa te orienta como você fazer. Então, antigamente você precisava de um procurador, de um advogado. As coisas eram caras, burocráticas. Hoje não, com essa nova leva de investidores, hoje você tem empresas que apresentam seus resultados com vídeos curtos no YouTube, com reels. Então, assim, a área de RI, ela tá precisando, ela de fato precisou encorpar toda essa comunicação com o investidor. Então, hoje ficou muito mais democrático. A gente vive a era da informação e hoje não tem desculpa para você dizer que não tem tempo, que não consegui ver, não consegui me informar. Se você tirar meia hora do seu dia para acompanhar os ativos ali da sua carteira, você consegue se informar muito bem. Você não precisa mais ler um relatório de 400 páginas e caçar, tentar fazer como o Barsi fazia na década de 70. Imagina, gente. Naquela época, as ações eram títulos, como se fossem terrenos, né? Você tinha lá as cautelas, você picotava o dividendo e ia na empresa receber. Senão você não tinha essa mamata de cair na sua conta corrente, né? Então, as coisas eram muito mais difíceis, muito mais burocráticas, você tinha muito mais assimetria de informação. Mas, lógico, para nós que somos investidores grandes e até para pequenos investidores, muitas empresas têm programas que se chamam fábricas abertas. Por exemplo, a Unipar, que é uma das nossas maiores posições de soda e cloro, tem um programa como esse em Cubatão, que você manda uma mensagem para o RI, ele agenda, né? Tem determinados dias da semana, óbvio, vai depender ali se tem alguma programação da fábrica, de parada programada ou não. Mas você tem a possibilidade. Hoje, algumas empresas abrem essa possibilidade de você ver o ativo. Isso faz toda a diferença.
Porque quando a gente fala de mercado financeiro, existe uma tendência muito grande de... Isso é natural, do mercado como um todo, passar uma dificuldade para te vender uma facilidade. Quando, na verdade, quando você está investindo em bolsa, pura e simplesmente você está escolhendo de quem você está se tornando sócio. Então imagina, em qualquer negócio, vamos chamar de mundo real aqui, né? Sem ser um negócio de bolsa listado. Você vai querer conhecer esse ativo pessoalmente, você vai querer entender quem são os gestores, quem está por trás desse negócio, quem é o sócio majoritário, controlador. Será que essa empresa já passou por algum escândalo? Você vai querer ver os números, entender do mercado, para quem vende, quais são os insumos, quais são as variáveis que afetam esse negócio. Por que na bolsa isso deveria ser diferente? Não é diferente você se tornar sócio de uma padaria, por exemplo. É a mesma coisa. Só que não. As pessoas na bolsa fazem o quê? Tomam atitudes, ações por impulso. Compram ações como se fosse um negócio... E é justamente isso, porque as coisas hoje estão muito mais gamificadas. Investir é engraçado, né? É muito paradoxal. O investidor de longo prazo, ele precisa ter uma formação muito multidisciplinar. Você precisa ser um interessado em pesquisar sobre tudo, né? Mas eu sempre digo, o Warren Buffett tem toda a razão, que o principal conhecimento, pelo menos básico, que você tem que ter é de contabilidade, que é a linguagem dos negócios. Saber ver um balanço, saber minimamente interpretar. Você não precisa nem saber calcular. Isso você tem hoje milhares de plataformas que já te entregam os múltiplos, mas saber interpretar o que você está lendo ali, né? Para você não ser enganado por outros analistas, por exemplo. Eu até brinco com isso. Eu sou analista para não ser enganada por outros analistas. E tá cheio de guru na internet que fala cada coisa. Tá cheio de guru na internet, né? Que promete mundos e fundos, né? Então, eu acho que você, para investir muito bem, primeiro, você tem que estar muito ciente do seu perfil de investidor. E isso, infelizmente, você só constrói, só descobre quando você começa a investir. Porque vai depender muito do humor. Né? E obviamente que a nossa mente prega muitas peças na gente, né? Toda essa questão de inteligência emocional. Então, as finanças comportamentais mostram isso. Você vai ser mais arrojado, por exemplo, momentos antes da pandemia, 2019, início de 2020, só se falava em bolsa, Brasil é o lugar, vamos voar, várias reformas acontecendo, então o otimismo imperava. Selic baixa. Selic baixa, exatamente. Então, o que manda, na verdade, no fluxo é a taxa de juros. Né? Então, naquele momento, todo mundo se viu meio que obrigado a tomar algum nível de risco e ir para fundos imobiliários, renda variável como um todo. Né? E começaram a descobrir, a se interessar por esse mundo de bolsa. E eu acho que um dos nossos diferenciais é que a gente tem uma estratégia que ela é atemporal. O Barsi usa a mesma estratégia há 50 anos. Por quê? O nosso negócio é comprar ações de boas empresas que paguem bons dividendos a bons preços. Né? É o velho investing adaptado, focado no dividendo. E o nosso foco é sempre no BEST, que são nas empresas mais de utilities. Então, o que é BEST? Bancos, energia, seguro, saneamento e telecom. São negócios resilientes, perenes, que apesar de toda a transformação tecnológica, a disrupção dos seus respectivos mercados, conseguiram se reinventar e criar novas fontes de receita a partir de toda essa inovação. Né? E são negócios o quê? Extremamente fundamentais para qualquer país. São negócios que geralmente são oligopólios, monopólios naturais, com altíssimas barreiras de entrada, que o consumidor não escolhe de quem vai consumir, então são concessionárias, geralmente, que repassam a inflação para seus preços. Não tem como dar ruim, né? Quer dizer, difícil, até tem. Tem, o brasileiro é muito criativo, Sim, viu? Até tem como dar ruim, mas assim, você tem que ser muito competente pra você falir uma empresa de energia, pra você falir uma empresa de transmissão de energia, por exemplo, cujo objetivo é simplesmente transmitir, né? Levar do ponto A da geradora até o ponto B, que é a distribuidora, né? Então, o papel da transmissora, por exemplo, que é um excelente segmento, diria que talvez é um dos mais perenes, né? Que consegue pagar bons dividendos, tem margens gordas. Talvez o maior desafio dessas empresas tradicionais que a gente investe, por exemplo, o setor bancário, foi altamente disruptado, né? Então, acho que o grande desafio em questão de pessoas, quando você está falando de gestão, é a atração de novos talentos. Então, como você atrai o jovem para o mercado tradicional hoje? Você tem empresas muito mais sexys de se trabalhar, com propósito, sabe? Que são muito mais atraentes, que tem muito mais possibilidades, vamos dizer assim, né?
Então, acho que eu diria que esse talvez é um grande desafio. A gente olha muito para isso. A gente olha muito, por exemplo, e eu acho que um dos diferenciais de você ver uma empresa de perto é justamente esse. Então, vou te dar um exemplo da Klabin. Cara, a Klabin é uma empresa centenária do setor de celulose, né? Uma empresa verticalizada. É um setor muito tradicional, né? O setor florestal, celulose, enfim, é um setor muito tradicional que dificilmente tem alguma grande revolução tecnológica, quer dizer, há muitos anos o processo fabril produtivo é o mesmo, então você tem ali grandes revoluções na parte de genética, então teve muita evolução na questão florestal, genética, enfim, de produtos, né, relacionados a isso. Então... Cadeia logística também, né? Exatamente, logística, enfim, mas o mercado em si, ele ainda continua muito tradicional e não mudou muito. E o que a gente viu lá são colaboradores extremamente motivados, amam a empresa, estão lá há anos, assim, o olho continua brilhando. É uma empresa que investe muito na formação técnica dos seus colaboradores, incentiva, por exemplo, que as gerações desses colaboradores venham trabalhar na empresa. Então, a questão social, a questão pessoal, hoje está muito em alta e, de fato, é um grande desafio dessas empresas tradicionais, né? Como você cativar ali os seus colaboradores. Né? 68 bilhões, né? Neste processo todo da venda da Eletrobras. Eu lhe pergunto, o preço é justo? E pergunto mais, a Eletrobras hoje é deficitária? Não. É a pergunta fundamental que você fez, Juca. Quer dizer, esse argumento que a empresa é um ônus para a União não é verdade. Tá? Então, esse número que você falou, se estima que, ao todo, a capitalização da Eletrobras vai proporcionar 67, 68 bilhões de reais. Esse dinheiro vai para remunerar o Tesouro Nacional pela outorga, vai uma parte voltar para uma conta que chama Conta de Desenvolvimento Energético, com o intuito eventual de abater esse impacto da tarifa, mas é muito pouco, como eu disse, e uma parte lá para alguns programas de desenvolvimento regional que foram colocados pelas bancadas no Congresso. Ora, então isso dá lá os 67, 68 bilhões que você citou. Olha, apenas nos últimos 4 anos, a Petrobras teve um lucro de 41 bilhões. Então, só nos últimos 4 anos, uma parte importante, 60% desse total, foi arrecadado. Então, não é verdade nem que é um ônus, nem que isso é um bom negócio. Porque se em 4 anos eu posso pegar a minha... Quer dizer, imagina, eu tenho uma concessão que é de 30 anos, sei lá, muitos anos. E aí, em 4, 5, eu já pago aquilo que eu estou obtendo com aquela privatização. Não pode ser um bom negócio, né? Com o auditório do OAB Cubo lotado, a Ordem Gaúcha realizou uma audiência pública na última segunda-feira para debater a dívida do Estado com a União. O evento reuniu técnicos jurídicos, contábeis, integrantes do governo estadual, deputados, mais de 50 entidades da sociedade civil e conselhos profissionais, além de diversas lideranças políticas. O presidente da OAB-RS, Leonardo Lamacchia, ressaltou o papel institucional da Ordem com a cidadania, além de destacar a movimentação da entidade a partir da Ação Civil Ordinária 2059, que tramita no STF desde 2012. A Ordem provoca um debate acerca de um tema importantíssimo para a sociedade gaúcha, cumprindo a sua missão cidadã, de forma isenta e imparcial, como sempre tem se manifestado. E a Ordem tem toda a legitimidade para debater essa temática da dívida, na medida em que tem desde 2012 ajuizado uma ação no Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria da ministra Rosa Weber, onde nós temos uma perícia que afirma que a dívida ou está totalmente quitada ou os valores são muito inferiores aos valores que a União Federal está cobrando do Estado do Rio Grande do Sul. Então, em virtude da movimentação deste processo e da existência desta perícia, nós nos sentimos na obrigação
de tornar público este fato para que esse processo final do Estado da tomada de decisão sobre a adesão do regime e, portanto, a confissão da dívida, seja debatido pela sociedade. Confira a matéria completa no nosso site e acompanhe as nossas redes sociais, @OABRS. A empresa de distribuição de energia elétrica CE Equatorial foi multada em mais de 24 milhões de reais. O anúncio foi feito pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos, delegados do Estado. A baixa qualidade dos serviços prestados foi o que motivou a multa de mais de 24 milhões de reais. A decisão foi tomada na semana passada. Além disso, a punição é resultado de um processo de fiscalização conduzido pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos, delegados do Rio Grande do Sul, em agosto. No processo também foi identificado o descumprimento parcial do plano de resultados de 2022, que foi estabelecido para a CE Equatorial, e a falta de manutenção das instalações. Em julho, a AGERG se reuniu com integrantes da Agência Nacional de Energia Elétrica. Na época, foi exposto a necessidade de uma ação fiscalizadora sobre os serviços prestados pela CE. Essa solicitação já tinha sido realizada em maio, antes da passagem dos ciclones extratropicais pelo estado. Já em setembro, uma outra reunião foi feita em Brasília. A AGERGS considerou que os eventos climáticos, que deixaram vários clientes de algumas regiões gaúchas sem energia elétrica por 2 semanas, confirmou que a CE não possui preparo para agir em situações de emergência. A concessionária tem um prazo de 10 dias para recorrer da decisão da AGERGS. Em nota, ela confirmou que recebeu a notificação da agência na última quinta-feira, 26/10, e que está analisando as informações para apresentar recurso administrativo junto à agência reguladora, conforme rito previsto na regulação setorial. Uma transformação muito grande, né? Porque o sistema político, tal como ele foi montado por nós mesmos na Constituição de 88, eu acho que chegou ao fim de um ciclo. Houve uma espécie de desmoralização de muitos setores da vida política, houve também um processo de corrupção que corroeu bastante o poder no Brasil, e um desencantamento do povo. Né? E o povo reagiu escolhendo um candidato que era pouco conhecido, na verdade, mas que aparecia como se fosse uma ruptura com tudo que tinha sido feito anteriormente. E votou dessa maneira. Não acho que isso signifique o fim da democracia. Na França, muitas pessoas acreditam que foi. Não, é mais complexo do que isso, são ciclos, né? E é preciso refazer o sistema político, recriar confiança nas pessoas. Quem vai ser capaz disso é a questão. Mas se não é o fim da democracia, como pregam, é um sinal de uma crise na democracia? Bom, as democracias estão em crise. Em geral, onde há democracia representativa, mesmo aqui na França, vê-se que há um certo desencontro entre a vontade das pessoas e a representação delas na vida política, não é? Então, nesse sentido, sim. E você tem hoje novas formas de comunicação, que são fundamentais, que conectam as pessoas com muito mais velocidade, independentemente das instituições, até das posições sociais e tudo mais. Então, nesse sentido, é uma transformação. Se chamar de crise, é uma crise. No nosso caso, além disso, você tem um problema mais sério, que é a desmoralização. Não é só uma crise de desajustamento das regras democráticas da vida social, mas também de corrupção do próprio poder, que ficou visível, ficou bastante repulsa da população. Então, nesse sentido, sim. Há riscos para a democracia? Sempre há riscos para a democracia. A democracia, eu acho que era o Sérgio Buarque de Holanda que dizia isso, é uma plantinha tenra, você tem que regar todo dia, tem que molhar para ela poder vicejar, para florescer. Então, eu não vou dizer que não haja sempre perigo de uma tentativa de um autoritarismo. Eu já passei momentos tão difíceis no Brasil, sei como é isso. Mas, por enquanto, nós temos bastante liberdade na imprensa, na movimentação social. Vamos ver o governo como é que ele vai se posicionar. Eu pessoalmente, tenho discrepâncias grandes com a visão de alguns setores do governo. Mas isso faz parte do jogo. Às vezes você ganha, às vezes você perde. Quando as pessoas que ganham querem evitar que haja a mudança de governo, que haja eleições, que haja liberdade, aí complica. Aí você tem uma crise
mais profunda. Eu não acho que nós não chegamos a esse ponto, a meu ver.